A paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui agradecer ao Alex, ao Geilson, que estão trabalhando sempre, né, nesta área da igreja muito importante, que é a Escola Bíblica Dominical. Sou grato pela lição 7, ao qual vou comentar, e para mim, que sou amante da Escola Bíblica Dominical. É um assunto importante, gostaria que vocês pudessem pensar e meditar em todo o trimestre, que fala sobre Salmos, né? E desse domingo eu vou falar do Salmo 56, sobre a confiança em tempos de aflição. Tá bom? A todos da igreja que pudesse esforçar-se aos domingos 9 horas, o Alex tem posto, né, esta aula vídeo para que nós possamos aprender da parte do Senhor sobre esse trimestre, falando sobre Salmos. Gostaria de convidar todos, 9 horas, todo domingo. Tá? Ou então depois você possa ver, assistir, e com certeza Deus tem algo a falar e nos ensinar. Sempre aprendemos do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, saudades, e logo estaremos na igreja juntos, aos domingos de manhã, em nome de Jesus. Aproveitem a aula, Deus abençoe. A paz do Senhor a todos os irmãos. Essa revista nós estamos estudando esse trimestre. Foi-me dada essa oportunidade da aula 7ª. E é com muito prazer que nós possamos comentar num espaço curto, né? Porque o tempo, às vezes, passa rápido, ok? Então, aqui está, ó, o título desta lição: Confiança em tempo de aflição. Nós vamos meditar sobre isso. É difícil, não é fácil, mas podemos comentar algo sobre esta confiança que temos que ter em tempos de aflição, ok? E aqui está o texto áureo. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56 é o que nós vamos estudar nesta lição. Bom, quanto que a verdade aplicada é uma firme confiança no Senhor. É resultado de uma experiência pessoal com Ele, e fundamentada na palavra de Deus. Essa verdade aplicada nós vamos comentar bastante, porque experiência com Deus é importante, pessoal, e todos nós temos experiências pessoais com Ele. É muito importante, e só tem experiência com alguém quando você convive com ela, tá bom? E aqui está o objetivo da lição, que é apresentar o contexto histórico, Salmo 56, observar o aspecto da oração que Davi apresentou a Deus, e ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Estou falando um pouco rápido para poder o tempo não ser muito extenso, mas vamos lá. O texto de referência, aqui está, eu vou ler porque é bom, a palavra de Deus, vamos ler, é importante, né, da nossa aula, a palavra de Deus, ok? Está dizendo no Salmo 51, do 1 até o 8, a seguinte forma, ó. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, e me oprime, pelejando todo o dia. Ó, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o título da introdução também, que possamos agora começar a meditar. Diz assim: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Interessante esse texto no início aqui. O percalço fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Faz parte da nossa vida, assim como fazia do rei Davi. Embora o rei Davi é um caso à parte, onde Deus o chamou, trabalhou com ele de uma forma tremenda, e ele teve perseguições, aflições, como a aula de hoje, muito grande.
mas tiramos aulas, muitos aprendizados desse Salmo 56. Primeiro, como é isso? Aflição. Esta palavra aflição é forte. Confiança em tempo de aflição. Aflição, eu estive olhando, quer dizer várias outras coisas. Quer dizer o que persiste, dor física, moral, agonia, angústia. Tudo isso abrange aflição. Olha só como esta aula é importante. E muitas das vezes passamos aflições. Fala a verdade, meus irmãos. Mas Deus é poderoso para nos ajudar. Que a aula é confiança em tempo de aflição. Este tópico 1, que nós vamos agora começar a meditar nele, né? Ele diz da seguinte maneira, olha só. Davi era um homem com experiências, com Deus e com a vida. Isso faz o homem saber tomar decisões externas, né, ou dentro de si. Quando há experiências com Deus, quando há experiências de vida, e nós temos muitas experiências, viu? Muitas das vezes, mais para frente, nós vamos comentar sobre isso aí. Deus nos chamou, e o Espírito Santo faz em nossa mente lembrarmos de que o Senhor fez em nossa vida no passado, faz no presente e pela tua palavra fará no futuro. São ou não são experiências que nos faz forte para que possamos resistir todas as aflições e temos confiança. Diz sobre o cântico das mulheres. Davi tinha contra ele nada menos que um rei e uma cidade, Gate, que é a cidade de Golias. Davi, sem Deus, não venceria os seus inimigos. Nós também, sem Deus, sem chance. Não é verdade? Por isso, nós confiamos e esperamos no Senhor. Ele é poderoso para nos ajudar em tempos de aflição. Que podemos tirar proveitos, irmãos, dessas lições desse trimestre sobre salmos, são que há cânticos, clamor, há ali muitas dores, muitas vitórias, testemunhos. Salmos é tremendo. O 56 falou grandemente com a minha pessoa. 1:2, vamos pular para 1:3, né? Dizendo, após quem saiu ao rei de Israel, a quem persegues, é um cão morto ou uma pulga? Interessante, porque Davi, ele estava guerreando, e uma guerra em glória é o mesmo que dizer, é a certeza da vitória. Como pode ser isso? Uma guerra em glória, né? É a certeza da vitória. 1:3, eu vou ler aqui um trecho que está escrito assim: a guerra arquitetada por Saul contra Davi era em glória. Como assim em glória? É porque ele tinha certeza de vitória. Uma verdadeira caça-pulga, que Davi colocou dessa forma, como bem descreve o próprio Davi, em 1 de Samuel 24:14. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército, com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Aí ele fala, e aí está o texto quando diz assim, é caça-pulga, é muitos soldados para 600. E esta guerra em glória que ele diz, dizendo, é certeza de vitória. Mas não foi bem assim, né? Quando Saul disse dessa forma, o que o rei Saul fazia era covardia. Era uma covardia de um ciúme que nasceu em seu coração, sentimento horrível de inveja, uma verdadeira caça-pulga de 1 Samuel, que diz aqui, olha, interessante, que Davi poderia ter eliminado Saul na caverna, quando ele estava fazendo os momentos pessoais ali. Davi poderia ter eliminado ele, e os seus companheiros, às vezes falaram com ele, por que você não fez? Mas é interessante que ali também estava moldando o caráter de um rei, que reinaria sobre Israel. É muito importante, porque aqui no
em 1 Samuel 24:10 diz: eis que o dia, os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Então Davi teve a oportunidade de eliminar e cessar um pouco essas aflições, né? Como diz o texto, né? Eu podia ter eliminado as aflições nesses tempos, se assim fizesse, mas ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Por isso ele foi visto como um homem que estava se preparando verdadeiramente, né, como um rei. Nós não devemos dar nenhum mérito aos nossos adversários, com certeza, mas olhando sempre para o Senhor. Mas nós sem Deus somos menor do que uma pulga, sem chance, né, nenhuma. Davi teve um padrão moral, viu? Poderia ter eliminado o rei Saul. Não foi covardia, não. Foi caráter e confiança em Deus, que ele sabia quem era o seu Deus, como eliminaria o rei. Deixava tudo por Deus. Confiança é isso. Eu creio, deixo nas mãos de Deus, que ele agirá. Tem coisas que é para nós, tem coisa que é para Deus. Amém? Eu encerro o tópico 1. Vamos pular para o tópico 2, ok? Deus abençoe. Tópico 2 agora, irmãos, a oração de Davi. Interessante, a oração de Davi. Quando nós falamos sobre a oração de Davi, lembramos do quê? Do Salmo 51, né? Vem logo em nossa mente o Salmo 51, quando ele fala de uma forma tremenda. E outras orações também que Davi teve, mas vou citar aqui o 51. Ele diz aqui no versos 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o teu espírito voluntário. E aí outras orações, muitas outras. Ele passou madrugadas e madrugadas orando pelo filho que ele teve com Betseba, né, no pecado que eles cometeram. Ele jejuou e outras orações, irmão. Mas aqui cita sobre a oração de Davi, que é interessante nós observarmos o aspecto desta oração de Davi apresentando a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Era um momento diferente, era outra circunstância diferente. Ele faz muitas orações, mas essas são uma questão de aflição da sua alma, no seu coração, como comentamos, né? Dor física, moral, agonia, angústia, que é aflição. Uma coisa quando a luta vem, passa. Mas quando a luta é diária, ai, ai, ai. Sabemos que não é fácil e muitos de nós passamos, viu? Muitos passamos lutas diárias, né? O Salmo nos mostra que quando parece que é infinito a nossa luta, Deus entra com misericórdia. Deus entra com misericórdia. Parece que tudo sucumbiu e acabou. Deus é misericórdia, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é fiel. Olha, na minha posição, na posição de outros obreiros, até na posição de você como crente, como cristão, como de qualquer um de nós que somos cristãos, tem pessoas que nós pensamos assim, olha, ela nos conta as suas lutas, nós pensamos, ela não conseguiu. Na vez, sabe que a pessoa conseguiu passar a sua luta, né? Nós às vezes pensamos, ela deve ter desistido, porque a guerra deles, ou dela, ou dessa pessoa, seja qual for a área que for, pessoal, particular, seja qual for a luta, aí vem às vezes em nossa mente dizendo, ela desistiu, ou a pessoa desistiu. Sabe o que nos responde quando perguntamos, e aí, como é que vocês estão bem? A pessoa diz, olha, para mim no caso, e para você, diz, pastor, Deus está nos ajudando. Aí você fala, meu Senhor, a tua misericórdia na vida dessas pessoas, as tuas mãos é sobre elas, nas suas aflições, na sua luta, o Senhor tem cuidado delas. É isso que vem em nossa mente, em nosso coração. Confiança em tempo de aflição é a certeza dos cuidados de Deus. É isso. É isso. Confiança em tempo de aflição é isso. É a certeza dos cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor,
O Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Salmo 34, 19, né? Davi, só pelo fato dele ser chamado por Deus, passou grandes aflições. Grandes aflições. Vocês acham que com o cristão é diferente? Quando o Senhor na cruz morreu por nós, nós sabemos muito bem que foi um sangue puro, carmesim, vertido para a salvação do homem, e às vezes trocamos a salvação como achando que viveríamos na terra, quando Cristo reina em nós, como se nós vivêssemos num paraíso aqui, como se nós vivêssemos somente de férias aqui neste mundo. Não, não. Vivemos em aflição e luta, vivemos constantemente. Mas eu tenho algo a dizer, os irmãos sabem. De todas eles nos livra. De todas. Fiel é o que prometeu. Certo? Os cristãos não são muito diferentes. Somos afligidos pelo fato de sermos cidadãos dos céus. Peregrino nesta terra e cidadão do céu. Somos nesta terra aqui como um passageiro. Viveremos sempre com a luta, porque o nosso adversário não cessa. O nosso adversário continuará. Mas mesmo assim, acreditamos que já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Ok? Então encerro esse tópico 2 dizendo dessa forma. Ok? Vamos passar para o tópico 3 então? Confiança em tempo de crise. Interessante, né? Confiança em tempo de aflição é o título da lição de hoje. E no tópico 3 diz confiança em tempo de crise. Davi, meus irmãos, fugiu do rei Saul para Gate. Olha só, quando o rei Saul o perseguia, que no tópico 2 nós vemos lá até que ele é colocado como pulga, né? Com 3.000 homens, Saul foi atrás dele, e ele com 600 homens corria. Para onde ele foi? Justamente para Gate, onde ele tinha matado Golias, o gigante filisteu, que era de Gate. Pensa como ele era amado lá, né? Precisamos confiar na palavra de Deus, não se desesperar, porque ele foi para lá crendo que teria ali uma forma de camuflar, ou sabe lá como, mas ele estava em Gate, correndo do rei Saul, justamente para outro lugar onde também ele não era bem quisto. Mas nessas duas questões, tanto do rei quanto lá em Gate, ele foi guardado pelo Senhor. Olha só como é tremendo isso. Ele foi guardado pelo Senhor. Isso é confiança em tempo de crise. E que crise, né? Que o rei estava passando. Pois Davi estava em um momento difícil. De um lado, a ameaça dos inimigos, e do outro lado, as promessas de Deus. Olha, isso pode trazer, às vezes, né, um paradoxo, como diz a revista, né? Vou ler aqui. Diz assim: Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos do seu inimigo para matá-lo, e do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. E aí? Nos ensina bastante, né? No momento em que vier sobre nós crises, e tem em vários âmbitos, nós devemos buscar ao Senhor e confiar que o Senhor nos ajudará. Pois esse paradoxo Davi passou no Salmo 56. Nós cristãos também não estamos isentos disso, né? De ameaças do inimigo. A questão é confiar na palavra, na escrita, ou confiar nas experiências que temos com Deus, irmãos. Como eu disse no início, tem a escrita em nossas mãos. Deus falou através dos profetas, através de anjos. Deus, através da sua palavra, falou com Moisés, com homens no Velho Testamento.
Hoje nós ouvimos na escrita Deus falando com cada um de nós. Mas também tem um fator importante para nos trazer confiança. Você aí, crente, nós, cristão, lembramos-nos. Vamos ter aqui agora em nossa memória a experiência que nós tivemos com o Senhor. O que o Senhor fez com você antes de você ser crente? Ou depois você nasceu como cristão, na casa de cristão, e de lá para cá o que o Senhor tem feito com você? São experiências. E as experiências nos fortalecem, a experiência nos traz confiança em tempo de crise. Aí quando vem a crise, nós vamos esquecer tudo que Deus fez conosco? Não. Davi também teve várias experiências com Deus. Aí nos tempos difíceis ele clamava, como foi o tópico 2, ele orou e confiou. E Deus o ajudou. Então a confiança é fundamental e importante. Ou seja, a experiência é fundamental e importante para que nós possamos ter confiança. Experiência e confiança. Tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês. Eu creio que você está com a sua revista. Quem tem a revista, possa ler comigo. Olha, diz assim: um anjo disse a Maria, não temas. Isso aqui está na revista de professor só, viu? Um anjo disse a Maria, não temas. Lucas 1,30. Os pastores de Belém disse, não temais. Lucas 2,10. Jesus disse a Jairo, pai da menina de 12 anos, havia morrido. Não temais. Lucas 8,50. Os discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima diz, não temais. Mateus 14,27. Aos 3 discípulos que estavam com ele no monte da transfiguração disse, não tenhais medo. Mateus 17,7. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo para que não tivesse medo quando nas peleja. Deuteronômio 23:4. Olha só, não temais. Pois é interessante, é muito bom nós termos isso em nossa mente, gravarmos e crer, né, nesta confiança em tempos de aflição. Spurgeon, um dos homens famosos, pregadores, ele dizendo assim, a oração, ele ouve e ele age, e o inimigo retrocede. Eu acho até que o inimigo não só retrocede, o inimigo é derrotado. Tá bom? Que artilharia é essa? Irresistível para o inimigo. Isso diz esse grande pregador famoso. É dessa forma, meus amigos e irmãos, saudade de vocês de estar na igreja, mas para encerrar, Romanos 8:28, que está aqui na conclusão, nós vamos fazer essa leitura da conclusão, que está dizendo assim, que o Espírito Santo nos ajude a conservar uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguimos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Romanos 8:28 a 31. A ação de Deus não é somente para nos deixar felizes. Interessante isso aí. Quando Deus age, não é só para fazer os seus servos felizes, também. Mas é para cumprir o seu propósito. E o seu propósito eu acabei de ler agora nas orações. Ele é Senhor, e Ele tem os seus propósitos. E cumprindo assim os seus propósitos, através da nossa vida. Para a glória de Deus, então, tudo que acontece, ou tudo que venha a acontecer, nesta ação poderosa de Deus na vida de Davi, e na nossa, é para que possa cumprir o propósito de Deus. Não somente fazer alegre os seus, mas também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu sou grato por essa oportunidade e que em breve nós vamos estar na igreja, todo mundo junto. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe.